Pessoal, vamos para mais uma aula de História da Arte. Hoje nós vamos estudar a arte grega. A arte grega, o primeiro passo para nós a compreendermos melhor, é necessário fazer uma diferenciação entre a arte grega e a arte egípcia, que foi objeto do nosso último estudo. A arte egípcia é uma arte hierárquica, é uma arte que se preocupa além da representação, seja ela demonstrativa, ornamental. Ela é uma arte classista, uma arte hierárquica, uma arte pela qual tu observa a representação artística e consegue determinar a classe social do personagem representado. Já a arte grega não tem essa preocupação. A preocupação da arte grega é com o belo, com a perfeição, com os prazeres terrenos e celestes. Nós vemos que o artista grego ele é um apaixonado pela natureza, ele considera a natureza perfeita e ele faz essa representação da natureza e busca exprimir em suas obras não só a representação da natureza, mas também a perfeição da natureza. Então, o artista grego ele cria uma obra mais elaborada, uma obra intelectual, uma obra de predomínio do ritmo, do equilíbrio e da harmonia. Nós temos como principais características gerais da arte grega, o racionalismo, o amor pela beleza e o interesse pelo homem. Não podemos esquecer que a Grécia, a cultura greco-romana, ela é antropocêntrica. Então, o homem, para o artista grego, para o intelectual grego, para o filósofo grego, é o centro da natureza, é o centro do universo, é a maior criação, é o ser mais belo que existe. Então, é natural também esse interesse representativo pelo homem nas suas mais variadas demonstrações. Mesmo o homem sendo essa criatura pequena perante os deuses, na arte ele toma medidas maiores, né? E esse homem vai ser representado de todas as formas, seja nos seus afazeres atléticos ou nos seus afazeres e vitórias em campos de batalha, ou mesmo sua ligação com os deuses, ou ainda praticando a arte da democracia. Outro elemento da arte grega que chama a atenção é a arquitetura, principalmente as edificações, essas variadas edificações nos quais damos destaque para os templos. Os templos gregos, eles primam pela simetria, essa simetria que vai da pórtico da entrada até o pórtico dos fundos. O templo sempre é construído sobre uma base de 3 degraus. O degrau mais elevado chama-se Ishiobata, e sobre esses degraus vão ser erguidas as colunas. As colunas que sustentavam esse entablamento horizontal são formadas por 3 partes: o arquitrave, o friso e a cornija. As colunas de entablamento sempre foram construídas segundo os modelos da ordem dórica, jônica e coríntia. Eu peço que vocês olhem a gravura que está aí no nosso slide e notem as diferenças existentes entre os modelos dórico, jônico e coríntio. Os principais monumentos da arte grega, sem dúvida nenhuma, os templos, os quais os mais importantes, os que merecem destaque, são o Templo de Partenon de Atenas. Os teatros também eram muito importantes e eles sempre eram construídos em lugares abertos e em costas. Aqui eu chamo a atenção de vocês, naquele tempo não existia sistema de som, os teatros gregos eram construídos em encostas, principalmente por causa da acústica. Eles eram construídos de tal forma, sempre em formato de concha, para que a acústica fosse perfeita, de tal forma que o artista falando no centro do tablado conseguisse ser ouvido por todos que estavam presentes no teatro. Essa acústica perfeita se vale principalmente do formato concha, e também eles sempre serem construídos próximos de encostas, porque assim se aproveita ao que se chama acústica interna. É como se prendesse o som em um pequeno espaço, facilitando então sua audição e sua propagação. Nós temos também os ginásios, né, que são os edifícios dedicados à cultura física. Nós não podemos esquecer que a grande filosofia
dos gregos, principalmente, era a existência da possibilidade da perfeição do homem. Então, a perfeição não só mental, não só intelectual, mas também da perfeição física. Então, os ginásios esportivos eram uma prática da cultura grega. Nós temos também a praça, onde salientamos a ágora, é onde os gregos se reuniam para discutir assuntos variados, entre eles filosofia e até mesmo política. A pintura grega ganha destaque principalmente na arte cerâmica. Os vasos gregos, eles são principalmente, a principal característica deles é o equilíbrio da forma. E também a busca de harmonia entre o desenho, as cores, o formato do vaso e o espaço que ele ocupará como instrumento de ornamentação. Além de, não podemos esquecer, que esses vasos também serviam não só para ornamentação, mas também para rituais religiosos. Eram vasos que armazenavam, por exemplo, entre outras coisas, a água, o vinho, o azeite e até mesmo mantimentos. Por isso que a forma do vaso ela tem muito a ver com a sua função. Os gregos tinham essa preocupação. Então nós temos a ânfora, que é um vasilhame em forma de coração. O gargalo sempre vai ser largo e ornado com 2 asas. A hidra, que tinha 3 asas, uma vertical para segurar enquanto se despejava a água e 2 para levantar o vaso, né? Nós temos também a cratera, que tinha uma boca muito larga, né? Parecia um sino invertido, na realidade, e servia para misturar água com vinho. Então, observa que os vasos gregos serão um dos principais expositórios da pintura grega e cada vaso grego estará intimamente ligado à sua utilização e à sua prática. A pintura nos vasos representavam, na maior parte das vezes, não na sua totalidade, mas na maior parte das vezes, pessoas em suas atividades diárias, cenas de mitologia grega. E aí nós damos destaque para o maior pintor de figuras negras, que foi Ezequias. O que são figuras negras, gente? Figuras negras são figuras pintadas sobre um fundo vermelho. Então, se dá uma camada de vermelho primeiro, depois se passa um fundo preto e depois deixando para a figura onde estão as imagens em contato com o fundo vermelho e sem o contato do fundo preto. Então, observe que interessante, eles pintavam todo o vaso de vermelho, né? Então, figuras negras sobre fundo vermelho. Depois, eles pintavam as imagens, pintavam sobre a camada vermelha uma camada preta e as imagens e as figuras que estariam representadas nesse vaso pegavam essa coloração vermelha, que eles desbotavam também o vermelho para dar características de tom de pele e características, por exemplo, de folhas amareladas. O oposto também acontecia, né? Figuras vermelhas sobre o fundo negro. Aí é o contrário, exatamente o contrário, né? E tu pinta primeiro de preto e depois usa o vermelho, deixando as figuras com uma característica do preto, né? O cabelo, por exemplo, menos avermelhado, mais escuro. E tem figuras vermelhas sobre fundo branco. Então, essas técnicas, né, foram desenvolvidas para exercitar a pintura em vasos, e aonde as pinturas gregas eram mais representadas eram em vasos, né? E essas 3 técnicas eram as mais utilizadas. O maior pintor que se tem documentado sobre figuras negras, que são figuras negras sobre fundo vermelho, é Ezequias, ou Ezequias, né? E a escultura grega, o estatuário grego, né? O estatuário grego ele sempre vai procurar representar
o mais alto padrão que o homem conseguiu. O mais alto padrão físico, o mais alto padrão de glória, né? O mais alto padrão de aproximação com os deuses. Essas esculturas, às vezes, eles utilizam antropomorfismo, uma miscigenação entre o humano, né, e outros corpos humanos entrelaçados, né? Essas esculturas humanas feitas pelos gregos, essas culturas antropomórficas que valorizam o corpo humano, que entrelaçam o corpo humano, que buscam mostrá-lo em todas as suas facetas e com a máxima perfeição possível, né, tornam os gregos os maiores escultores de formas humanas da história. Essas estátuas também elas primavam pelo equilíbrio e pela perfeição das formas. Muitos acreditam que um dos estilos criados por Leonardo da Vinci, que foi o geometrismo, que é a utilização da matemática e das figuras geométricas na arte, tenha tido como inspiração as esculturas gregas e as suas perfeitas formas e simetrias e a harmonia existente entre essas formas e simetrias. A escultura grega ela sofre variações conforme o período da história grega. Nós temos o período arcaico. Nesse, os gregos começam a esculpir em mármore, começam a utilizar mármore, e nós vamos ver principalmente grandes figuras de homens. Primeiro vão aparecer esculturas simétricas, em geral na posição frontal, e utilizando o peso da escultura, que vai ser distribuído harmonicamente, para manter essa escultura em duas pernas. Esse tipo de estátua é conhecido como kouros, palavra grega que representa o homem jovem. No período clássico, passou-se a buscar, a procurar representar o movimento nas estátuas. Então, se necessitava utilizar um material mais maleável, que pudesse ser mais facilmente moldado, dando às esculturas características de movimento, segurando alguma coisa, levando alguma coisa, o pescoço voltado para um lado, o corpo voltado para o outro, como se estivesse olhando para o horizonte, e assim vai. Foi aí que os gregos abandonaram um pouquinho o rigor do mármore e adotaram um bronze. O bronze que era mais resistente que o mármore, mas que permitia se fixar movimentos sem que houvesse a quebra do material. Porque o mármore ele era mais sensível, já o bronze era mais resistente e ao mesmo tempo maleável. Então era possível se fazer mais dobraduras na imagem, mais curvaturas na imagem, sem botar em risco a sua estrutura. Nesse período, vamos dar destaque para a representação do nu feminino. Vai ser no período arcaico que as figuras de mulheres vão ser esculpidas, a princípio sempre vestidas, depois não. Finalmente, no período helenístico, é um período onde existe uma grande fusão entre a cultura, entre a cultura grega e a cultura asiática. Nós vamos observar um crescente naturalismo. Os seres humanos, então, não eram mais representados apenas de acordo com a idade, como nós vimos lá no começo, no período arcaico, né? Mas principalmente segundo as emoções, segundo ao estado de espírito naquele momento. Então, no período helenístico, isso se herda muito da arte asiática, existe uma grande preocupação em se capturar nas artes a emoção e o estado de espírito. O grande desafio e a grande conquista do escultor desse período é a representação não só da figura, né? Porque isso aí já vinha sendo representado há muito tempo com perfeição, mas principalmente de grupos de figuras que nos dessem uma ideia de mobilidade, herança do período anterior, do período clássico, que fossem bonitos de todos os ângulos, herança do período arcaico e da base do conceito de arte grega,
e que pudessem ser observados na sua beleza, no seu movimento, nas suas emoções e no seu estado de espírito naquele momento. Os principais mestres da escultura clássica grega, vamos citar os principais mesmo, porque tem vários, né? Praxiteles, né? Que foi muito celebrado porque ele gostava muito de esculturas de homens e mulheres bem magros, né? E geralmente essas esculturas tinham uma curvatura em forma de S, né? Então ele foi o primeiro também escultor a usar esse tipo de técnica do S, e sem se contar que ele foi o primeiro artista que também esculpiu um nu feminino dentro da arte grega. Tem Policleto, né, que ele criou uma obra muito famosa, que é o Doriforo, né, que é essa obra que vocês estão vendo aí. Doriforo significa condutor da lança. E o Policleto ele vai criar, vamos dizer assim, os padrões de beleza e de equilíbrio, né, que vão ser utilizados nas estátuas a partir de então. Ele criou um padrão áureo, como ele chamava, que as estátuas deveriam ter 7,5 vezes o tamanho da cabeça. Por isso que muitos dizem, volto a ressaltar isso é uma teoria, que o geometrismo de Leonardo da Vinci, no período renascentista, foi inspirado, foi quase um plágio das técnicas áureas de Policleto, que se preocupava com a harmonia e a simetria e o dimensionamento da forma. Mas como eu disse para vocês anteriormente, isso é só uma teoria. Nós temos outro grande artista grego, que é Fidias. Talvez a obra mais importante dele seja a obra de Zeus, né? Zeus no Olimpo, né? Eu acho que está... Não, aqui infelizmente eu não... Eu acho que eu não retratei. Eu vou botar essa imagem para vocês futuramente. Então, ele é autor desse Zeus olímpico, né? Mas a obra-prima dele, não só o Zeus olímpico, e ela está representada aí, eu botei, que é a Ateneia, que vocês veem aí ao lado, né? Tem uma figura aí do Partenon e ao lado, do lado direito, a figura de Ateneia. Ele principia nessa obra uma decoração em baixo relevo, né? Essa decoração de baixo relevo que ele utilizou na obra esculpida na Ateneia, ele transportou essa mesma técnica do baixo relevo para o Templo Partenon. Então, as esculturas elas passam a integrar os templos de forma mais presente, vamos dizer assim, a partir de Fidias. Então, lá no Templo do Partenon, nós vamos ter as esculturas dos frontões, as métopas e os frisos, todos eles utilizando as técnicas desenvolvidas por Fidias. Nós temos Lísipo, né? Lísipo ele era especialista na representação de homens, e ele dizia que representava os homens tal como se veem e não como são. Ou seja, ele representava os homens como os homens deveriam ser na sua perfeição física, na sua beleza. Então, o Lísipo introduziu uma proporção geométrica e harmônica que permitia chegar ao corpo ideal humano. E ele dizia que essa proporção era medida, vamos dizer assim, que o corpo deveria ter uma medida 8 vezes maior que a cabeça. Então, isso é muito interessante, a preocupação e a ligação que os artistas gregos faziam entre a arte e a geometria, entre a arte e os parâmetros simétricos, né? E isso é muito interessante, essa fusão da arte do representativo com o matemático, com o simétrico, com o angular.
Outro autor que é muito conhecido, se vê seguido em livros, as obras dele, é Miron, né? A maior obra de Miron, e ele gostava muito de representar a figura humana, ou em campos de batalha ou em exercícios ginásticos olímpicos, a figura dele mais famosa é essa aí do homem arremessando o disco. Então, nós vimos as características das esculturas gregas, do estatuário grego, vimos suas modificações com o passar do tempo nos períodos e fases gregas, vimos também os principais artistas gregos nestas representações. Agora nós vamos ver outro aspecto muito significativo da cultura grega e da arte grega, que foi o teatro. Os gregos eles desenvolveram de tal forma, né, vamos dizer assim, que até os dias atuais nós temos artistas, dramaturgos e os demais elementos fundamentais para as artes cênicas. Então, todas as artes cênicas ocidentais elas sofrem influência de sobremaneira da arte grega. Diversas peças teatrais foram criadas na Grécia Antiga e são até hoje encenadas. São os clássicos, né? Então, durante o período clássico da história da Grécia, que ocorre em 5 a.C., foram estabelecidos alguns estilos e normas para o teatro. Entre esses estilos e normas de formas teatrais, os mais conhecidos são a tragédia e a comédia. Nós temos então Ésquilo e Sófocles, que são dois grandes dramaturgos, os maiores dessa época. Então, nós vamos ver nas suas obras teatrais muita ação, diversos personagens, temas cotidianos, né? Tudo isso estava sendo representado dentro dos teatros gregos da época e chamava muito a atenção do público grego em geral. O teatro grego, então, surgiu a partir de uma evolução das artes e também das cerimônias religiosas gregas, e também de cerimônias e festas populares. Nós temos, então, um exemplo, a festa em homenagem ao deus Dionísio, que é o deus do vinho da festa. Nós temos uma representação aqui embaixo, né, na parte inferior, onde vocês veem os jovens dançando e cantando dentro de templos deste deus, do deus Dionísio, né, oferecendo a ele com a sua oferta mais desejada, que era o vinho. Com o tempo, essas festas vão ganhar uma certa organização e vão ser representadas por diversos artistas e por diversas pessoas. Nessa época clássica também vão ser construídos diversos teatros ao ar livre. Então eram aproveitadas montanhas e colinas de pedras para servirem de suporte para esses teatros e também para as arquibancadas, principalmente. A acústica e a propagação do som era perfeita, de tal forma que a pessoa sentada na última fileira, na parte superior da última fileira, podia ouvir tão bem a voz dos atores quanto quem estivesse próximo deles, próximos do palco, né? Os atores eles usavam máscaras e túnicas de acordo com o personagem. Muitas vezes essas máscaras e túnicas tinham o objetivo de transmitir mais facilmente a quem as via a emoção do personagem, o seu estado de espírito, seus atributos emocionais, vamos dizer assim. O objetivo do teatro também grego é o máximo de realismo na encenação. Por isso, os temas mais representados na arte grega geralmente eram tragédias, relacionadas sempre a fatos do cotidiano, com problemas emocionais, psicológicos, lendas, mitos, homenagens a deuses gregos, fatos heróicos, críticas humorísticas e aos políticos, né? Tinha muito disso na época. E os atores também, além das máscaras, utilizavam o recurso da mímica. A mímica é uma arte, gente, uma arte propagada e desenvolvida pelos gregos. Muitas vezes a peça era acompanhada por músicas reproduzidas por um coral. Então as peças, em geral, elas não possuíam as falas, em geral elas possuíam as máscaras para transmitir a emoção.
os cenários, buscando o maior realismo possível, e a mímica, para que qualquer um pudesse compreender o que ali estava sendo representado, não importando se ele fosse grego ou não. Ou seja, mesmo que ele não entendesse a língua, a linguagem, o idioma dos gregos, ele poderia entender a peça. Se utilizava também para acentuar as emoções, a música e os corais. Bom, os gregos são famosos por sua mitologia, né? E assim eles criam várias formas de transmitir esses ensinamentos mitológicos e também de preservá-los historicamente para o seu povo, para o povo grego. Então, 3.000 anos atrás, não haviam explicações para grande parte dos fenômenos da natureza, né? Não tinha como se explicar isso racionalmente, uma vez que boa parte das ciências ainda estavam buscando sua especialização, seu desenvolvimento. Então, a maior parte dos fenômenos da natureza eram explicados de forma mítica, eram explicados através de personagens mitológicos. Então, a mitologia era usada para buscar significados gerais, vamos dizer assim, não só para fenômenos da natureza, mas também para fatos políticos, econômicos e sociais. Os gregos criavam muitas histórias de origem imaginativa que eram transmitidas principalmente por meios orais. Essas histórias elas sempre tinham a moral da história, vamos dizer assim. Essas histórias sempre tinham uma representação da natureza que estava intimamente ligada a um deus mitológico, que estava intimamente ligado aos personagens da história. Então, grande parte dessas lendas e mitos chega até nós hoje, né, através da história da civilização da Grécia Antiga. Essas histórias são riquíssimas porque, mais que históricas, elas possuem muitos dados sobre o homem da época, o seu psicológico, a economia da época, a maneira como este homem via e representava as artes, a política e a cultura da época. Os gregos, como eu disse, eles eram admiradores da natureza, eles enxergavam vida em praticamente tudo, né? E eles buscavam explicação para essa vida para tudo. Então eles tinham explicações para tudo e as buscavam para tudo. A imaginação do povo grego é extremamente fértil. Eles criaram inúmeros personagens e figuras mitológicas das mais diversas, vai de heróis a ninfas, a titãs, centauros, né? Que habitavam, segundo a crença deles, o mundo material, e essas criaturas influenciavam a vida das pessoas. Então, eles acreditavam que as manifestações dos deuses estavam intimamente ligadas aos fenômenos naturais. Por isso, eles viam facilmente a manifestação desses deuses, né? E saber ler essas manifestações era uma grande forma do homem compreender a natureza, o seu Deus, e também uma forma, né, dele alcançar o seu objetivo maior, que era uma compreensão da natureza, e compreendendo a natureza, eles compreendiam seus próprios deuses. Por isso, muitas vezes, as pinturas em vasos gregos vão representar, sem sombra de dúvidas, ou sacerdotes em cerimônias ritualísticas, ou deuses mitológicos, ou semideuses em suas obras. Nós tínhamos também a figura da pitonisa, que era uma espécie de sacerdotisa, muito importante no contexto da arte grega. Os gregos eles eram místicos, extremamente místicos, eles consultavam seus oráculos, suas pitonisas, suas sacerdotisas para praticamente tudo, né? Eles tinham uma grande preocupação em conhecer o futuro. A pitonisa, geralmente, ou a sacerdotisa, ela geralmente buscava as explicações que eles desejavam na mitologia, né? E buscavam também, nesta explicação, a solução para
algum problema ou a necessidade de se explicar algum questionamento, na agrado à divindade, né? Ou seja, para te ter uma boa vida, tanto material como espiritual, como saudável, um dos princípios era saber o futuro, outro princípio era saber agradar os deuses. Era fundamental que as pessoas tivessem e buscassem maneiras de se agradar os deuses, né, para garantir um bom futuro. Então, um exemplo, um trabalhador do comércio, ele sempre deixava algumas oferendas para o deus Hermes para conseguir bom resultado em seus trabalhos. E muitos outros afazeres também rendiam oferendas a deuses específicos. Os seres mitológicos, eles tinham divisões. Nós tínhamos os heróis, as ninfas, os sátiros, os centauros, as sereias, as górgonas, as quimeras e por aí vai. De acordo com os gregos, né, isso aí você sabe, os deuses viviam no Monte Olimpo. O Monte Olimpo era a principal montanha na Grécia Antiga. E lá desse local eles comandavam tudo, literalmente, né? Comandavam o trabalho, as relações sociais, políticas, os fenômenos naturais. Tudo era comandado pelos deuses a partir do Olimpo. Os deuses gregos, como todo deus, ele era imortal. No entanto, ele possuía características de seres humanos. E aí existe uma grande diferença da religião grega para as demais. A religião grega é uma religião humanística. Ela possui deuses humanizados. São deuses que são imortais, são poderosos, mas que manifestam sentimentos, qualidades e defeitos humanos, tais qual ciúme, inveja, traição, violência, entre outros. Muitas vezes, é natural na mitologia grega, esses deuses se apaixonavam por mortais e acabavam tendo filhos com esses mortais. E dessa união surgiam os famosos heróis, né, os semideuses, um deles, o mais famoso, Hércules. Né? Aqui nós temos alguns deuses gregos, Zeus, que é o Deus Supremo, o Senhor de todo o céu, o Deus maior, Afrodite, a deusa do amor, do sexo e da beleza, né? Poseidon, o deus dos mares, Hera, a deusa dos casamentos, Apolo, deus da luz, das obras e da arte, Artemis, a deusa da caça e da vida selvagem, Ares, a divindade da guerra, Atena, a deusa da sabedoria e da serenidade, Hermes, o mensageiro dos deuses, representava o comércio e as comunicações, Hefesto, a divindade do fogo e do trabalho, e Deméter, da colheita e da agricultura. Aqui nós temos a representação estatutária desses deuses. Nós temos uma lenda que é muito conhecida, nós já discutimos em sala de aula, que é a lenda do Minotauro. Né? Essa lenda do Minotauro ela é muito famosa entre os gregos, né? Porque ela representa como Deus, Zeus, como o Deus dos mares, né? Vai castigar o rei Minos. Né? O rei Minos ele vai tentar passar a perna no Deus dos mares, né? E ele vai até o Deus dos mares, vai até a beira da praia e conclama esse Deus, dizendo ao mesmo que ele não tinha um boi perfeito para fazer uma oferenda a esse Deus. Né? Então, o que vai acontecer? O Deus dos mares vai fazer brotar das ondas dos mares um touro perfeito, sem nenhuma mancha, sem nada. O rei de Creta, o rei Minos, ele vê aquele touro perfeito e diz, não, esse touro é perfeito demais, eu não vou sacrificar esse Deus ao Deus dos mares, não vou sacrificar a Netuno. Né? Eu vou ficar com esse touro perfeito para mim e vou sacrificar qualquer outro touro para o Deus dos mares. O que vai acontecer então é que, óbvio, que o Deus vai descobrir a trampolinagem do Minos e vai fazer com que a esposa do Minos se apaixone por aquele Deus perfeito.
E dessa paixão vai nascer uma criatura, metade homem, com corpo de homem, um corpo extremamente forte, e com cabeça de touro. Essa figura é o Minotauro. O rei Minos, horrorizado com a criatura que nasceu, ele vai construir um labirinto, vai botar um Minotauro lá e vai utilizar o Minotauro para eliminar seus inimigos políticos. E isso vai acontecer até que o semideus Teseu, né, vai lá em Creta, entra no labirinto e mata o Minotauro. Bom, gente, esse foi o nosso estudo sobre história da arte. Eu vou deixar para vocês aqui 10 perguntas que vocês devem responder no caderno a título de exercício de fixação. Muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado da aula. Podem revê-la quantas vezes quiserem, assim como podem também me fazer os questionamentos que desejarem, certo? Então não esqueçam, revejam essa videoaula quantas vezes for necessário. Façam os exercícios de fixação que nós os corrigiremos na próxima aula presencial. Muito obrigado a vocês, que o Deus abençoe. Um bom dia.